Alô, consegue? Bom, só tô testando aqui primeiro. Acredito que já tá dando. Sim, tá dando, tá dando. Isso, pronto. Perfeito. Ok. Bem, hoje de noite, né? Então boa noite a todos que estiverem escutando. Eu resolvi que eu vou iniciar uma coisa. Deixa eu ver se dá. Ah, tá sim, tá. Você vai ver no vídeo. Eu resolvi falar sobre falácia do argumento circular. Uma completa canalice social. Vamos começar. Primeiro, no que embasa o argumento circular? Na seguinte questão. Primeiro, argumentação. Ligada a tese. Aí que vem a parte interessante e divertida dessa questão. Você deve estar achando ruim, né, que eu estou falando pausado e tudo mais, mas é que eu estou testando esse meio de fazer esse tipo de vídeo. Então, está sendo na base do teste aqui. Do tese. Ou seja, você vai ter a parte da argumentação, que ela vai exemplificar a tese, e o efeito... Epa, apertei foi Ctrl E. Nossa, idiota. E o efeito, que pode ser exemplificado como explicação, vamos dizer assim. Correto? Nós estou pensando assim, mas como isso é um argumento circular? Estou com certo receio de que não está saindo voz. Eu vou olhar isso depois no vídeo. Da seguinte forma, quando você faz a sua argumentação, se estiver saindo um barulho de tim, 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 é meu cachorro batendo o osso aqui embaixo. Você tem a argumentação que você vai exemplificar a tese e com a tese você tem uma explicação, um efeito da causa da tese, que vem implicado justamente aqui, ó, na argumentação. Correto? Muito bom. Então, o que isso significa? Significa que isso aqui não tem falhas lógicas. Mas por que eu estou falando isso? Porque falácias é uma questão simples. Ela é lógica. Eu não sabia disso até que o meu professor de filosofia me explicou isso. Eu só tinha ideia do que é uma falácia, não a sua implicação um pouco mais aprofundada. É uma questão lógica. Então, de certa forma, a falácia ela não tem assim, como pode-se dizer, é difícil você quebrar uma falácia na lógica, porque normalmente as falácias não têm falha, elas são quase que perfeitas. Por isso, é uma grande canalice você usar falácias. Porque por ser uma tese ou uma argumentação completamente esdrúxula, sem sentido, e se você tiver realmente um conhecimento de filosofia, de lógica filosófica, tá? Não a lógica matemática, você vai ver que a pessoa está sendo canalha naquele momento. Compreendem? Deixem nos comentários se não estiver entendendo muito bem, que eu explico depois em outro vídeo. Mas então vamos a um exemplo para ficar já direto isso aqui. E para exemplificar, nada melhor do que o argumento cosmológico de Deus. Perfeito.
Como isso aqui seria dado? Aqui está a argumentação. Deus que na natureza nada ocorre por um... Não, Deus não. Dado que na natureza nada ocorre por acaso, tudo há um motor inicial. E tendo isso em mente, tal motor tem os parâmetros de ser Deus. Esses parâmetros aqui podem ser exemplificados no que um cara, né, chamado isso aqui, ó. Fala, né? Eu não vou falar o nome porque esse aqui já está processando muita gente, né? Uns 29 processos aí, não acho que seja uma coisa boa eu me meter muito e falar tal nome, né? Não estou a fim de ser processado. Pois bem, tal pessoa faz um vídeo falando sobre o argumento cosmológico. Aí ele explica lá no vídeo sobre esse argumento. Se você tiver um conhecimento básico de filosofia, você vai ver que é basicamente isso. Motor é Deus. Deus sendo o primeiro motor. Você vai entrar na seguinte afirmação, mas por que Deus é o primeiro motor? Aí desce para cá. O primeiro motor é Deus. Mas por que o primeiro motor é Deus? Vem na argumentação. E é isso aqui que é muito interessante. Essa é a argumentação central. A tese é, Deus é o início. Ou seja, ele é a perfeição, ele é o início de tudo. Mas por que ele é o início? Porque está explicado aqui. Você deve estar pensando assim, mas que bagunça é essa? Eu não estou entendendo porra nenhuma. Não se preocupe. Qualquer um que escuta o argumento cosmológico ou qualquer argumento circular não vai entender porra nenhuma. Mas você fala assim, nossa, mas então quer dizer que eu sou um completo idiota? Não. Você não é um completo idiota. Pelo simples fato de que quem faz tal afirmação é um completo idiota. Sem ofensas, claro. Por qual motivo? Primeiro, porque isso aqui, se você tiver 2 neurônios, você sabe que a argumentação do cosmologia está saindo de uma questão já de afirmação. Porque para Deus ser o primeiro motor, ele tem que existir de fato. Então, o argumento cosmológico que ele dá para provar a existência de Deus não prova nada, nem que 1 mais 1 é 2. E ele ama colocar essa questão... Não é que ele ama, perdão, eu estou exagerando. Mas ele coloca até a matemática sendo perfeita, aquela conversinha que você escuta sempre, né? Nesse sentido, você vê a canalice do argumento. Bom, é uma questão bem pequena, bem curta, ok? Não acho que não tenha muito o que explicar, é só isso aqui mesmo. Ou seja, é uma questão bem simples. Ok, se alguém tiver não entendido, né, tendo algum problema, é só você ir no comentário, comenta, curte, compartilha, porque falácias não podem mais ser toleradas, independente de qual seja. Bem, até!